Bem-vindas. Estamos por aqui, vamos atravessar juntos esta próxima hora, fim de tarde, começo de noite, sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Hoje aqui no Flow News vamos dar sequência à série de entrevistas que estamos fazendo com pré-candidatos à prefeitura da maior cidade do país, São Paulo. Semana passada falamos com a pré-candidata do Novo, Marina Helena, já entrevistamos o prefeito Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Kim Kataguiri, Tabata Amaral, e acho que foi isso por enquanto, né? Se tiver mais algum, a gente vai lembrar ao longo do caminho aqui. E temos hoje mais um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, recentemente confirmado pelo PRTB. Pablo Marçal vai concorrer à Prefeitura da cidade de São Paulo. Tudo bem, Pablo? Seja bem-vindo aqui ao Flow, viu? Tudo ótimo, obrigado, Rafa, e estamos aí para trazer o futuro para a cidade de São Paulo. Por quê você quer ser prefeito de São Paulo? Porque São Paulo precisa, né? São Paulo, há 150 anos atrás, não estava entre as 5 maiores cidades do Brasil. E a mentalidade de um povo do passado fez isso aqui virar o eixo econômico desse país. E eu vejo que tem uma grande ameaça hoje em deixar pessoas que não pensam no futuro, né? Você tem uma noção, um pouco mais de 30% dos paulistanos têm descendência italiana. E aí eu fui intrigado, né? Buscar qual que é a lógica de São Paulo ter ficado tão poderosa. Você pega o mapa topográfico daqui, essa proximidade com o Rio de Janeiro, com o Porto de Santos e o café que a gente passou todo aqui na mão da cidade de São Paulo, né? E representou 70% no passado aí de todas as nossas exportações. Você vê que São Paulo foi se tornando um eixo. Mas por que isso aconteceu? Por causa da mentalidade desse povo do passado. Aí fui atrás dessa raiz italiana aí e percebi que italiano gosta de ser primeiro em tudo. Os melhores carros, melhores relógios, melhores sapatos, sorvete, os caras põem isso na cabeça. Então essa raiz nossa paulistana deve muito a essa migração italiana, né? Aqui é o segundo lugar onde mais tem italianos. Não sou italiano, não tenho essa descendência, mas eu percebi que pessoas do passado pensavam no futuro. E essas pessoas de hoje, elas não estão pensando no futuro, né? Você vê São Paulo com quase 7 milhões de carros, esse caos. A gente não vê um progresso em eletrificação dessa frota. Você não vê a despoluição de fato do Tietê. Tem alguns sinais ali, Pinheiros e tudo, mas parece que está faltando disposição. Uma cidade com um PIB de quase 1 trilhão, né? A gente é a cidade mais importante hoje do hemisfério sul. Eu vejo que não tem gente com mentalidade de riqueza, com mentalidade de investimento, paciência a longo prazo para fazer as coisas. Estou vendo, muito politiqueiro com o processo eleitoral e acaba o processo eleitoral, começa tudo de novo. Tivemos governos que trouxeram coisas que a gente poderia ter continuado e aí por questões eleitorais as pessoas ignoram. Muito ego, muito loteamento. Eu sei que a política funciona assim, mas não precisa dividir com esse tanto de gente, né? Eu acho que a gente precisa sim de ter aliança política para governar, mas eu acho que São Paulo está pronto para ir para o próximo nível. De verdade mesmo, eu fico pensando o que seria de São Paulo com um cara igual o Guilherme Boulos governando isso aqui. É isso que me fez largar meus negócios e deixar minha vida, que estava maravilhosa, para vir aqui dar mais uma oportunidade ou uma opção para o povo. São Paulo é a primeira cidade nordestina do Brasil. Era até pouco tempo árabe, não tenho certeza se continua. Libanesa alemã, não tenho certeza se é a primeira, mas se não for a primeira, é a segunda ou a terceira. Ou seja, os melhores povos vieram para cá e se juntaram. Quando eu falo todos vieram, né? Sim. Que o melhor ou o pior é subjetivo. Não, quando eu falo os melhores, você está falando, eles têm que ter resultado lá no país deles. Então aqui tem uma colônia japonesa gigante, coreana também. Ou seja, todos se encontraram aqui para acelerar. Você imagina, saíram de suas nações para vir para o lugar para acelerar essa economia. E virou povo desse lugar. Então, sem o povo nordestino, São Paulo não seria nada. Isso, né? E o lugar que eu O senhor veio de onde, aliás? Seu sotaque não é daqui, não? Eu nasci em Goiânia. Goiânia? Mas o senhor veio com quanto tempo? Em 2019. E aqui foi o lugar que eu prosperei, acelerou todos os meus negócios e acelerou minha vida. E é uma forma de retribuir também a cidade. Então, pro público que o senhor é um fenômeno da internet, né? Tem milhares de seguidores. Pro público que não frequenta a internet, embora a gente esteja aqui na maior produtora de podcasts do país,
os estúdios Flow, né? Mas para quem não frequenta esse ambiente necessariamente, porque o senhor vai começar a falar com um público que não frequenta necessariamente a internet, enfim, né? Que tem outros hábitos de consumo de informação ou de entretenimento também. Quem é o Pablo Marçal? O senhor tem que idade, construiu fortuna como? Qual é o seu ramo de atividade? Porque, vou ser honesto aqui, eu não frequento muito internet. E eu sempre ouvi falar que o senhor é coach. É o que eu não sou. Então, o que é? Vamos lá, então. Eu tenho 37 anos, Sim. Sou casado com a Carol. A gente está há 15 anos casado. Eu casei aos 21 anos de idade. Sou pai do Lorenzo, do Benjamin, do Miguel e da Isabela. Nós estamos talvez em 19 ramos diferentes de aviação, hotelaria, educação, automobilismo. Como investidor, o senhor tá? Não, eu tenho empresas. O senhor tem empresa também? A gente tem um grupo bem forte empresarial com dezenas de empresas. E estou na educação, tem rede de escola também infantil. Tem muitos negócios. Sim. E eu vim, minha mãe, a minha história, minha mãe era faxineira, meu pai é aposentado agora como ele foi funcionário público a vida inteira. Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Lá em Goiás? Sim. E eu prosperei muito com esse negócio de entrar em desafios e aumentar a capacidade minha mental, né? Porque às vezes as pessoas elas olham para um faxineiro e olham para um presidente de uma companhia e acham que o presidente da companhia é mais importante que o faxineiro, não é? A grande verdade foi até que você disse que se não fosse os nordestinos, São Paulo não ia estar em pé hoje. Nem de perto. Então, a diferença de uma pessoa que está com um rodo na mão, com a vassoura na mão e o cara que é o presidente da empresa é o tanto de informação que ele tem e como ele sabe usar essa informação. E eu estou entrando na política para mostrar para o povo que todo mundo pode prosperar. Tem que ter paciência? Claro, que você está plantando, é a lei da semeadura e da colheita. Eu tenho hoje 1,5 milhões de alunos na internet. Eu digo aluno e não seguidor. Somando as redes sociais, acho que é 14 milhões e 500. Minha principal rede social é o Instagram, com 10,5 milhões. E acho que 56 milhões de contas únicas, acesso e vem algum tipo de conteúdo do meu Instagram. Agora, eu não sou o cara da internet. É porque você, às vezes, me viu por lá, de corte. O senhor se popularizou por lá, né? Digamos assim. Sim. Empresário de sucesso e tudo mais, mas o grande público passou a conhecê-lo na internet mesmo, né? Eu gosto muito de desenvolvimento humano, gosto muito de prosperidade, de ver as pessoas prosperando. E isso mexe muito comigo. E o Pablo é um cara simples, eu tô agora pré-candidato, tenho que ficar usando terno, isso me incomoda um pouco. Já fui executivo de grandes companhias, trabalhei para os outros, por 13 anos. Eu trabalhei num grande grupo de telefonia. Já trabalhei na empresa da família da minha esposa, do meu sogro. E já fui consultor de empresas. Eu nunca me estabilizei em algo. Eu gosto demais de desafio. E a minha mente, ela não para de romper em crescimento. E agora eu acho que chegou uma hora, no auge dos meus 37 anos, a melhor fase da minha vida é servir o povo. São Paulo é tida como uma espécie de cemitério de político, assim, né? É difícil um político conseguir um desempenho considerado satisfatório pela população na prefeitura da cidade, né? Tamanha complexidade da cidade, a dificuldade da cidade, né? São Paulo é um negócio estrondoso, o tamanho da cidade, né? Tem alguns lugares que a gente visita e chega a se perguntar se de fato ainda tem jeito de estabelecer regra urbana, dar casa adequada, oferecer a possibilidade de que as pessoas tenham casa adequada para morar, rua asfaltada, escola com frequência de professor adequada, né? Partindo desse princípio a que o senhor se refere, que gosta de estimular o progresso das pessoas, estimular o empreendedorismo, o que é que o senhor imagina fazer como prefeito para fazer a cidade andar numa velocidade mais rápida do que aquela que ela andou até agora? Tornar todas as instituições que estão hoje na cidade de São Paulo, todas elas terem a obrigação de ter um braço de ensino, de ONG, empresa, tudo. E colocar coisas para a gente não só treinar as pessoas que estão lá, mas seus familiares e abrir isso para as comunidades locais. Por quê? Não se transforma uma sociedade sem mudança de mentalidade. O que todo mundo bate na tecla de educação e fala da educação básica, ela não vai nos salvar. Por quê?
No Brasil tem 21 milhões de empresas. A metade das empresas estão em São Paulo. São Paulo, que eu digo, o estado, né? Sim. Ou seja, nós somos uma grande locomotiva e não precisa nem de falar o que é a nossa cidade de São Paulo, né? Com esse conglomerado aí, com 12 milhões de pessoas praticamente. Se imagina toda instituição tendo um braço de ensino, e eu não quero onerar um pequeno comerciante nem empresário, nós vamos criar uma ferramenta do próprio governo, né, municipal, onde todo mundo não vai precisar de cuidar da infraestrutura e nem do conteúdo. Essa pessoa ela vai se comprometer com a entrega. E aí, o primeiro ano é conscientização e depois, né, com essa força de lei, a gente vai dar oportunidade para ensinar inteligência emocional, empreendedorismo, finanças pessoais. Porque se você não ensinar esse tipo de coisa para as pessoas e ensinar e mostrar sobre tecnologia e oportunidades e abrir esses pequenos detalhes de qualificação profissional, senão a gente não vai ter mão de obra do futuro. A gente, hoje, se você perguntar para os empresários, Rafa, eles vão falar, a cada 10, 9 falam isso, tá? Não tem gente, tem vaga, mas não tem gente. Ué, mas tem milhões de pessoas aqui em São Paulo sem emprego. Então a gente precisa de usar a força do Estado, ter uma visão de mudança de mentalidade, que não adianta. Se você falar assim, ó, vamos dar as melhores casas para todo mundo, vamos dar dado. Se a pessoa não tiver a mentalidade de prosperar e de dar manutenção, aquilo vai acabar. É igual você vê o centro da cidade, né? Precisa de uma revitalização. E se a gente não tiver uma mentalidade de renovação, e principalmente política, eu vou te falar, a bandeira mais forte minha é educacional, porque é a educação para mim que move o mundo. Então, mas isso vai além da escola, pelo que o senhor está explicando. Não estou falando de escola ainda não. Escola aqui no município é ensino básico, é ensino infantil. Então, mas eu estou falando de institucionalizar a educação em todo tipo de instituição. Tipo, igreja? Todas as instituições. Por exemplo, a igreja, que é um regulador social e ajuda bastante, né, a tirar as pessoas das drogas, tira a parte religiosa da igreja, que você vai ver que o impacto social é gigante. Eles não pagam imposto. Para mim deve continuar assim, mas precisa de treinar certas coisas para as pessoas. E não é treinar ideologia, longe disso. É treinar lógica. Então, vamos lá, como lidar com o seu cérebro? A gente tem que falar sobre os malefícios. Por exemplo, na nossa Secretaria de Saúde, nós vamos criar 2 pernas, a da remediação e a da prevenção. Prevenção é ensinar nutrição para as pessoas, é falar, vai treinar, vamos correr. Eu sou um cara eu sou atleta, sou triatleta. Eu fiz Ironman no México em 9 horas e 46 minutos. Eu fiz Ultraman na Flórida agora em fevereiro nos Estados Unidos em 35 horas, que é 400 e... Ultraman o que é? 452 quilômetros de prova. Eu nadei 8 quilômetros, pedalei 360 quilômetros e corri 84. Isso em quantos dias? 35 horas e 17 minutos. Vi o sol levantando 2 vezes e a lua. Mas direto, sem parar? Direto. Assim, você pode parar sempre que precisa, trocar tênis e tal, né? Mas assim, acho que foi 3 horas e 53 minutos de nado, 14 horas em cima da bicicleta e o resto, que é uns 10 horas aí e pouco, né? Na corrida, 84 quilômetros. São 2 maratonas, uma atrás da outra. É bem puxado. Por que eu tô te falando isso? Hoje, uma Secretaria de Saúde não estou aqui para criticar o que o governo está fazendo, não, tá? Eu quero trazer soluções inovadoras. Sim. Eu quero pegar o que está funcionando, inclusive resgatar do passado ideias brilhantes, eu nunca tinha visto falar alguém da população pegando um voucher e conseguir tratar no hospital particular e no final das contas fica mais barato que manter a rede pública. Olha que loucura. Só que aí muda a eleição, o candidato, ele fala, não, essa é a ideia do outro, a gente não pode usar. Ou seja, uma guerra de vaidade, uma besteira. O Dória que fez isso aqui, então, né? Foi brilhante. O da saúde, então, que é usar à noite o equipamento... Usar a ociosidade. Que o hospital Isso, a ociosidade do hospital particular. Então, e a gente briga tanto essa questão ideológica, eleitoral, e a gente esquece das melhores práticas e não faz sentido. Então, por exemplo, na Secretaria de Saúde, você pegar e dividir essas 2 pernas, hoje 100% é remediação. Então, peraí, 90% vai ficar para remediação e num plano de escala, né, que a gente tem que ter governança na saúde, senão isso não vai acontecer nunca. A gente tem desperdício em milhões na saúde. Não precisa de perguntar que cidade, é qualquer cidade. Esse modelo da saúde é um modelo falido. Por isso que o povo fica na fila, precisando de cirurgia 2 anos. A gente precisa de dedicar e começar a transferir recurso dessa perna do lado esquerdo, que é o remediação, para esse lado direito, que é a prevenção. Então tem que promover muito, a gente tem que promover muito esporte, isso tem que começar desde pequeno.
nesses braços de ensino nas empresas e instituições, ter um braço lá dentro do ensino, uma modalidade esportiva. A gente precisa despertar as pessoas. Por exemplo, o esporte molda caráter. Todas as vezes que eu aprendi um esporte, aquilo moldou meu caráter. Por exemplo, eu aprendi a lutar. Quem é lutador não briga, cara. Briga é coisa de gente que não tem esse molde no seu próprio caráter. Agora, a pessoa que aprendeu uma arte marcial, um tipo de luta, aquilo molda o caráter dela. Depois que eu comecei a virar triatleta, eu já fiz 7 maratonas. Eu comecei a correr, o ano passado eu me fiz um desafio com alguns sócios de correr 5 km todos os dias. E eu corri sem falhar nenhum dia. Corri 365 dias. Todos os dias, sem falhar. E aquilo ali moldou mais uma vez meu caráter, aumentou minha resistência, aumentou a minha força. Ou seja, eu hoje estou num desafio aí com o Cariani, não sei se você conhece o Cariani? Sim, conheço. O Cariani, a gente tá... Eu tô na minha melhor forma física desde quando eu nasci. Eu cheguei em 2021, final de 2020, com 100 quilos. Estou com 75 e forte. E o desafio Mas 100 quilos estava gordo ou de forte? Tava fora do peso, com obesidade. Massa magra. Sim, tava com obesidade. E aí, cara, agora eu tô trincado. Ou seja, a minha marmita tá ali, inclusive. Terminou aqui, eu já vou entrar no carro para a próxima entrevista e comendo minha marmita, que o Cariani passou exatamente o que fazer. E eu tô seguindo. Ou seja, você imagina a gente tendo um governo que tem a disposição de mudar a mentalidade do povo justamente para o povo se cuidar. E a gente não tem isso. Então, mas isso aí não tá longe da rotina das pessoas? Mas porque, é por longe exemplo, mesmo, tem que começar. Porque, por exemplo, uma pessoa que fica... E isso não é força de expressão, né? Uma pessoa que fica 2 horas dentro do ônibus, por exemplo, ela fala, porra, ela vai ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, tem que trabalhar 8. A pessoa fala assim, porra, hoje eu não vou correr. Então, hoje eu não vou, sei lá, não vou conseguir fazer a marmita. Eu não tô falando aqui que a população vai ter que correr 5 km por dia. Não, claro que não. Eu digo assim, claro, entendi. O senhor quer estimular. Agora, como que a gente estimula? Não é motivacional. Com a disposição pública, e a gente hoje tem 96 distritos em São Paulo e acho que 472 bairros. A gente tem que investir em áreas onde a pessoa fisicamente pode ir. Então, isso vai estar contemplado no plano de governo. Ciclovia, o senhor acha uma boa? Eu acho ótimo. A gente precisa de ter modelos mais limpos e ter modelos onde as pessoas também confiam, né? Porque se fala, vamos fazer ciclovia com a cidade, com a segurança do jeito que está, quem tem coragem de ficar andando? Aqui é a capital mundial do carro blindado.